Bom, muito isto é, tem de ser. Sim, sim. Tem de ser. Então como é que foi o começo do Papa à Sorda? Era um bairro alto boémio? Era um bairro alto boémio, não existia grandes restaurantes lá, na altura isto são anos 80, portanto finais dos anos 70. O que tínhamos era a tasca propriamente dita e o restaurante luxo. Por exemplo, o Aviso, o Gambrinhos, já tudo isso existia. E existia, não havia um restaurante intermédio, digamos, de preço médio, ou seja, uma tasca melhorada a nível estético e a nível de apresentação, e também não havia, digamos, um serviço de mesa descontraído. Portanto, eu vim acabar um bocadinho com o serviço eletista de mesa para tornar um serviço eficiente, mas descontraído. Portanto, sem grandes normas fixas. E também sem vergonha, porque a cozinha portuguesa tem uma fase de vergonha, sem vergonha de ir apresentando sempre a cozinha portuguesa. Sim, não tenho vergonha absolutamente nenhuma. Mas concordas que houve ali uma fase em que era muito afrancesamento e mesmo quando começam a surgir estes novos chefes, não. Sim, isso é verdade. Mas eu lutei sempre e continuo a lutar pela base da cozinha portuguesa, sempre. É as minhas raízes e todas as minhas lembranças de sabor são portugueses e eu quero manter nisso e vou seguir sempre. Apesar de, quando depois mais tarde abri a Bica em 1999, eu tentei dar uma novidade a Lisboa, aliás, quis dar uma certa novidade com a história dos chefes e com a história da cozinha moderna. Já lá vamos. Calma-me para dizer. Bom, mas então... Bairro Alto, portanto, não havia, em Lisboa não havia, e eu tinha já um restaurante na Caparica, onde servia a cozinha tradicional portuguesa, e senti, através de um amigo meu, que havia uma lacuna em Lisboa desse tipo de restaurantes, de maneira que atiçou-me, digamos, para vir abrir um restaurante no Bairro Alto, que era um bairro sui generis, que era um bairro muito interessante. Tinha uma respiração diferente. Tinha, apesar de eu sempre achar e achei toda a vida que o Bairro Alto por si só, como é muito forte, acaba por se regenerar e ele próprio tem muita força. Mas eu achava isso, mas cheguei à conclusão que não, que neste momento não. Porque a cidade também cresceu muito para outros lados. Cresceu muito para outros lados e ali encontrou-se como é um bairro de ruas pequenas, etc., com esconderijos, é mais fácil para outro tipo de atividades. Okay. E então ultimamente senti-me uma ilha e resolvi então sair. Mas falemos só um pouco do bocado do percurso antes de sair. Bom, então, e eles estiveram durante muitos anos, assistiram ao crescimento de alguns restaurantes. A partir da nossa abertura começaram a surgir outras coisas, há um grande impulso, digamos, de lojas de gente jovem, de moda, outros restaurantes. De uma certa onda assim meio de fora, não é? Sim, atual, na altura era uma coisa atual. E começam por começar a crescer, o bairro começa a crescer aos poucos e poucos, com outras propostas. Até chegar a um ponto em que já não cabia mais restaurantes, não é? Depois houve uma política da Câmara que não deixava abrir, depois houve outra política que deixava abrir tudo e todos, portanto, foi uma grande confusão. Bom, então concordas que uns puxam os outros, não é? Daí aquele aglomerado junto ao rio. Sim. Portanto, eu adoro concorrência, eu não me importo absolutamente nada, acho que concorrência é saudável, porque há um maior volume de gente a aparecer no local e, portanto, escolhe aquilo que mais agrada. Não tem nada contra isso. Aliás, foi um bocado que tentámos fazer em Santa Apolónia. Mas, continuando no Papa à Sorda, as receitas foram-se mantendo, digo, mantiveram-se aquelas receitas que eram os clássicos, que as pessoas gostavam e que iam lá por isso. É verdade que o leque também era considerável, mas, portanto, é um conjunto de anos sempre com receitas fortes. Sim, basicamente com as mesmas.
tendo sempre a possibilidade de alterar algumas e criar umas novas, apresentar outras novas. Foi, portanto, uma receita de sucesso. Não é? Foi. Okay. E depois a mudança aqui para baixo, portanto, ali já não ali já não, me senti numa ilha, estava completamente só, depois houve políticas da Câmara, o encerramento ao trânsito, etc. Esse tipo de coisas, por um lado é bom, por outro lado mata. Tudo que o proíbe mata completamente, porque as pessoas, a filosofia do pecado é de facto o proibir é o que leva ao pecado, e de maneira que o proibir transporta para que as pessoas façam aquilo que de pior têm. E portanto daí tive o convite da Time Out e achei uma boa oportunidade. Foi difícil a decisão? Foi. Foi. Porque por um lado... Por um lado tens o lado emotivo de 35 anos, que é de facto, como uma colega dizia, é o nosso filho, é a nossa criação, são 35 anos da tua vida que tu dás. Era um miúdo para quando abri, sem grandes experiências, que fui aprendendo, portanto, hoje em dia é completamente diferente, mas na altura havia a possibilidade de aprenderes com os teus erros e não eram graves os teus erros. Hoje em dia, se erras, é muito mais grave e tem uma conexão muito mais grave, muito mais, digamos, apontada. Mas teoricamente também já se erra menos, não é? Estamos a ver imagens do Papa Sorda no mercado da Time Out. Ainda se erra, de vez em quando. Sim, até faz bem, não é? Para renovar o sangue. Bom, continuando. É uma receita de sucesso. Estava a perguntar se tinha sido fácil ou não a decisão. Não foi. Por outro lado, também não deixas de estar numa ilha. Estás melhor acompanhado. Estou bem acompanhado. Mas, de facto, sem dúvida. Só que o Papa Sorda, naquele ambiente... No primeiro andar. Sim. Não, mas em baixo é uma grande confusão, vamos dizer. Mas é outra coisa. Não, okay. A minha filosofia não é essa. Sei. E vocês estão no primeiro andar do mercado da Time Out, que eu nunca fui... Deve aproveitar para ir lá. Portanto, é um ambiente muito mais calmo. Não se diria até que se está naquele espaço, mas por outro lado basta olhar à volta porque é tudo muito envidraçado e dá para ver. Não é uma ilha. Não é uma ilha. A zona do Castro Drede é uma volta gigantesca. Foi um bocadinho a pensar nisso que eu também tomei a decisão. Há quem diga até que é o novo. Porque houve muitos clientes que nós tínhamos que deixaram de ir ao bairro alto, por todas e mais algumas razões. E daí eu acho que aqui era muito mais fácil, por isso foi o que pesou muito, foi precisamente o melhor acesso. É curioso ver no Castro Drede que convivem alguns sítios, poucos já antigos, com novos negócios, muito negócio da restauração. Atual, moderno. E outra vez a mesma questão é, onde estão a podem estar 30, que as pessoas sabem que ali há restaurantes. Olha, e turistas, sentem muito o peso do turismo ali? Nós sentimos algum, não como cá em baixo, evidentemente, mas sempre, no restaurante sempre senti turismo porque foi sempre muito conhecido e, portanto, foi sempre falado e muito aconselhado, por isso, mas não é a maioria, mas sim, sinto. Ok. Passando agora para a Bica do Sapato. Quando a Bica do Sapato abre com o chefe, era o Joaquim Figueiredo e o Carlos Valente na pastelaria. Tinha um restaurante pequenino, uma brasserie na Lapa, que tinha vindo para Portugal, era imigrante, tinha vindo para Portugal e que tinha uma ambição fabulosa. Era um ótimo chefe. Ele tinha uma ambição de renovar a cozinha portuguesa. Sim. Aliás, ele já estava muito à frente nessa época, e foi isso também. De hoje não é fácil encontrar alguém com aquela visão, não há. E foi por ele, um bocadinho por ele, que eu resolvi começar a abrir com uma cozinha atual, com uma parte de um restaurante gourmet, com uma parte de cafeteria. Hoje em dia é diferente. O mundo mudou completamente. Mas eu diria que aquele multiconceito no só restaurante foi muito inspirador. Então, para fazer aqui o resumo, portanto, há um restaurante que à época tinha 20 anos, que era o Papa Sorda. Os proprietários abrem um restaurante em Lisboa, um restaurante que à época que se dizia, mas isto é um restaurante que se pode encontrar em qualquer capital europeia. E não era algo que se poderia dizer de muitos. Com certeza que se poderia dizer dos clássicos, mas dos modernos não me parece que houvesse outro tipo de restaurante e assim fosse. O Fernando, à época, portanto,
tinha o Joaquim Figueiredo como chefe, ele teve ali um período em que dava lugar aos chefes, mas depois cansaste dos chefes. Né? Portanto, a seguir foi para lá o Fausto, depois ficou o Paulo Pinto. Depois ficou o Paulo Pinto, não, o Paulo Pinto saiu com ele assim. Okay. E depois a partir daí foi menos imediato. Okay. Resolvi fazer uma coisa mais low profile e não dar tanto mediatismo aos chefes como dei desde o início. Mas isso tem que ver com um fenómeno de comunicação, porque a Bica do Sapato também trouxe essa novidade. É que comunicava bem, moderno. Eu acho que continua a Sim, comunicar. Eu acho que continua a trazer comunicar, essa comunicação. exatamente. A minha questão de não ter procurado mais chefes mediáticos foi porque, logisticamente, os chefes mediáticos, eu acho que eles devem ter o seu próprio espaço. Trabalhar para outros é muito complicado. Mas à época, exatamente, eles não tinham os seus próprios espaços. Não tinham. Hoje em dia têm. Todos que passaram por lá, todos os meus chefes que passaram por lá acabam por ter os seus espaços. Consegues ver agora, já imaginavas os problemas que eles poderiam vir a ter quando fossem proprietários? Sim, porque há ali um paradigma que se muda. O chefe o chefe não tem, porque tem alguém a suportar, é muito mais fácil quando tem a sua própria casa, sabe as dores que nós temos de vez em quando e que são fortes. Nestes dois restaurantes, há pouco falava o Miguel de fidelização. Há gente a trabalhar há 35 anos ou há 15? Tem gente. Uma boa porcentagem? Não muita, mas para dizer ao Miguel também, de facto é um dos meus problemas e cada vez pior, porque cada vez há mais procura e há menos oferta. O problema é esse. E, portanto, não há solução. A solução é que cada um tem que procurar a sua maneira de atuar. Não há, digamos, uma fórmula exata para isso. Cada um tem que saber como é que há de agir com os seus funcionários e tentá-los atrair e tentá-los fazer gostar do sítio onde está a trabalhar e mostrar quais são as mais-valias de estar a trabalhar connosco. E o panorama lisboeta, nestes últimos 15 anos, a vista dali da Bica do Sapato cá para trás, mudou muito. A cidade vira-se ao rio. O mundo mudou, virou, a cidade virou completamente, mudou muito, muito. Há uma abertura incrível de restaurantes, imensos restaurantes. E, portanto, é isso que faz que andam todos a saltar de lado em lado, de sítio em sítio, para experimentar, e é por isso também que não param em lado. Mas isso interfere depois, portanto, o proprietário tem que ser a mão forte, o guardião do conceito. O proprietário quer dizer ao diretor, não é que seja o proprietário, neste caso sim, porque eu estou lá, sou ao mesmo tempo o diretor do espaço. Mas somos nós que temos que se sentir, porque é muito difícil gerir, digamos, eu por exemplo, na Bica tenho 58 pessoas e no Papa Sorda tenho 42. Portanto, gerir todos estes egos, porque todas as pessoas têm os seus egos, e gerir estes egos é a coisa mais difícil que há. Há que ter muita diplomacia e sentir o que é que eles pretendem e de maneira que tentá-los, mas não há uma fórmula, eu não consigo segurá-los todos. As obrigações para com o restaurante, sentiste ao longo destes anos que as coisas mudaram muito? Portanto, há 35 anos era um quadro, sim, há uns 15 anos mudou o quadro completamente. Mudou o quadro e agora mudou o quadro e está sempre em evolução. Mas de que maneira é que isso interfere na atividade? Portanto, é algo que se encaixa e temos se encaixa, que se tenta perceber onde é que está, em que posição é que está, como é que o mercado está a reagir, o que é que o mercado pretende e tentar ir ao encontro. Vejamos, a propósito de obrigações, por alturas da ASAI, havia uma crise aqui, uns medos, entra aí alguém com uma metralhadora e vai fechar isto tudo. Portanto, tens ideia desse ter sido? Isso acho que mudou, mas falava-se muito e havia os comentários que eles entravam de qualquer lado e fechavam as coisas e, enfim, foi um bocado desregrado, digamos. Mas é claro que toda a gente acha que está segura e diz, não, eu cumpro a lei. Se bem que eu acho que naquela altura, mesmo os que acham que faziam esse investimento... Eu sempre cumpri a lei e sempre tive sempre as bases de HACCP e, portanto, nunca tive esse problema. Nunca tinha muito medo, mas eu acho que a maneira como eles faziam é que fazia com que as pessoas tivessem medo, porque era muito bruta, quando de facto acho que não é necessário.
se chegar, como existiu sempre, você não está dentro das normas, não pode ter o estabelecimento aberto. Agora, fazer daquilo uma festa com portas e tudo, isso acho ainda sobre a localização, quando a Bica do Sapato abre, aquilo é uma parte da cidade que parece que era longínqua, não é? E agora Marvila está a conseguir ser o último elo para ligar. Eu abri, de facto, a Bica do Sapato na altura da Expo, mais ou menos, não é? Portanto, eu comecei a pensar naquilo em 94, 95, por aí, em 94. E o que me fez abrir aquele espaço daquele tamanho é porque eu senti nessa altura, aliás, da Expo, comecei a sentir, ou tive a percepção de que a cidade ia aumentar, portanto que a cidade ia crescer por causa da zona da Expo, coisa que não aconteceu, infelizmente, mas que vai acontecer brevemente. Mas passados 20 anos? Passados 17 anos. 17, 18 anos, 18 anos. Com esta urbanização que está a ser... Com a urbanização, com o terminal de cruzeiros, com vários hotéis a abrirem na zona, portanto é uma zona que vai ficar... Este rejuvenescimento de Marvila que ainda vai dar muito... Exatamente, ainda vai dar algum tempo. Okay. Depois, ali aquele district, não é? Porque está ali o Deli Deluxe, a loja... Sim, portanto, tudo isso é, nós quando tivemos a oportunidade, quisemos ficar com o espaço todo. Quisemos ficar com o espaço todo precisamente para que não viesse para o nosso lado, não é concorrentes, mas pessoas que talvez não tenhamos a ver com elas, ou que não tenham a ver, elas próprias não tinham a ver com o projeto. Então, vocês têm a concessão daquela área? Temos a concessão daquela área toda e que convidámos as pessoas para lá ir. As pessoas que nós achávamos um bocadinho, como a Termal fez, agora, convidar quem eles acham que tinha alguma qualidade dentro dos parâmetros deles. E nós também, dentro dos nossos parâmetros, dentro da nossa filosofia, convidámos as pessoas para ir. Portanto, começámos com uma loja de discos, depois uma livraria, tinha lá, convidámos, depois desistiu, que era da Associação dos Arquitetos, que agora é uma loja de objetos. Tínhamos uma pizzaria que era a dona da Casa Nostra, do bairro Alto, ainda é, mas portanto ainda é. Mas nós picávamos para abrir uma pizzaria, porque havia poucas pizzarias, como o António disse, em 99 havia poucas pizzarias, e as dela eram, de facto, já tinha provado, eram muito boas. Depois, a seguir, um deli, uma charcutaria, e depois tivemos um cabeleireiro com uma loja de tênis, que já mudou e agora é a hamburgueria do Érica Sabes. Do Rui, que também vai estar cá amanhã. Portanto, como é que estamos de perguntas e desse lado? Não? Ok. Tímidos. Quando as luzes acenderem já. Tímidos. Aliás, convidava a acenderem as luzes para abrirmos aqui as perguntas à plateia. Bom, do ponto de vista da oferta culinária, também a Bica do Sapato, sempre, ainda que com aqueles ares internacionais ao princípio, também manteve ali uma linha portuguesa, mas devo sublinhar a singularidade de ter uma cafetaria, um restaurante, a esplanada e um sushi bar. Hoje em dia, a coisa, portanto, o restaurante integrou-se na cafetaria? Integrou-se, a cafetaria, aliás, integrou-se no restaurante, e o restaurante integrou-se na cafetaria. Portanto, ficou uma sala depois de 2008. Era muito grande, o espaço era muito grande, e a partir de 2008, com a crise, não havia poder económico, digamos, para um restaurante gastronómico como eu tinha. Então resolvi fazer unir tudo portanto, tive que olhar a custos, tive que estar atento a essas coisas, porque isso é a nossa função. Resolvi, de facto, diminuir uma cozinha, porque tinha 2 cozinhas, tinha 2 equipas a funcionar, diminuir, portanto, e pronto, e foi. E agora está assim e vai continuar assim. Eu destacaria essa questão da organização espacial como um fator distintivo. Depois, essa informalidade de serviço que só muito recentemente é que se começou a generalizar. Por outro lado, também esse sublinhar de nunca ter vergonha da cozinha portuguesa, que parece que esta crise 2007, 8, 9, 10, 11, 12, é que, aflitos, toda a gente se viu obrigada a olhar mais para as coisas portuguesas. Falo neste tipo de restauração mais contemporânea, porque a nossa restauração de sempre, clássica, tradicional, naturalmente que sempre olhou para a cozinha portuguesa.